Ah, tô só fazendo um teste, peraí. Tá. Testes de tecnologia. Como eu não costumo usar o Zoom, estou usando agora, né, por causa da plataforma do O Instituto. Zoom. Fala o Zoom quando grava você. Depois queda gravado na computadora e você pode subir a YouTube. Ai, Sim. obrigado, Javier, obrigado. Hola, hola. Boa Olá, tarde. ¿dónde es vos? ¿Dónde vives vos, Javier? Eu moro na cidade de Açu, a 300 quilômetros de Buenos Aires, no interior do país. Ah, Eu legal. faço aula virtual no intermédio com a professora Sandra. Ah, que ótimo. Fala muito bem português. Sim. Muito Sim, bom. tá ótimo. Obrigado, estou aprendendo, estou tentando. Por isso eu participo nesta aula virtual, porque eu quero escutar e aprender a falar melhor. Que ótimo. Boa tarde. Boa tarde, o pessoal do curso está chegando também, Dilma. Hoje é a turma de sexta-feira do curso de documentação narrativa. Então, o pessoal também está chegando, Carlos, Luciene, a Sandra já está aqui também, a Maria, tem um grupo aí que está comigo no curso os convidados de hoje, que é um grupo bom também, grande. Estamos muito felizes. O pessoal está chegando. Bem, Então, para quem estava chegando, eu quero dar uma boa tarde a todos, a todas, a todes. Muito bom ter essa sala cheia hoje para uma roda de conversa. E então só para que vocês entendam, a gente vai gravar esse primeiro momento, porque algumas pessoas não vão estar e querem muito escutar a professora Dilma. E assim que a Dilma terminar, a ideia é que a gente vai parar essa gravação e vai abrir para uma conversa, né, entre nós. A ideia dessa aula aberta é justamente a oportunidade de trazer, ampliar, vamos dizer assim, as nossas atividades dentro do curso de documentação narrativa de experiências pedagógicas. O curso ele deu início no Instituto Guimarães Rosa no mês de março desse ano, então eu tenho aqui comigo participantes, né, do curso da turma online de sexta-feira. Nós temos uma turma online na sexta-feira e temos a turma presencial na sexta-feira, que é a turma que a maioria são os professores que integram o Instituto Guimarães Rosa. Então, tenho aqui comigo, que integram outros espaços da língua portuguesa aqui em Buenos Aires, como eu olhei para a Amanda e lembrei, que é a Casa do Brasil, né? Então, são espaços que a língua portuguesa é desenvolvida dentro da Argentina, e temos provavelmente também alguns participantes da turma de sábado, que nós temos uma turma online também no sábado. Não é todos que podem estar hoje, na sexta-feira, então é mais um motivo também para que vamos estar gravando. E a nossa ideia é que vamos ter, então, essa aula aberta hoje com a professora Dilma. Vamos ter uma aula aberta na primeira semana de julho também, já está confirmada, com o professor Carlos Sclier, que é aqui da Argentina. Vamos ter uma aula aberta em agosto também, com a professora Jane Rios, que está aqui também comigo. Então, a ideia é que essas aulas, elas possam contribuir para os participantes do curso como princípios, alguns princípios teóricos, epistemológicos, metodológicos que estamos trabalhando dentro da formação continuada de professores e que também oportunize para quem não está no curso poder estar aí conhecendo, partilhando as experiências no campo da narrativa, da documentação narrativa. Então, vamos trazer aí essas aulas mensais, uma aula por mês, como uma forma aí de ir divulgando, né, e compartilhando as experiências, tanto que estamos realizando dentro do curso,
Então, é muito bom que estão comigo os professores participantes do curso, que a ideia depois é que possamos fazer essa conversa mesmo com quem está chegando, com quem está no curso e partilhando essa proposta de formação. Então, professora Dilma, eu não vou fazer aquela apresentação acadêmica formal, porque o espaço aqui é de conversa. E o espaço da narrativa nos convida, né, a conversar e falar. E aí eu fiquei pensando, né, como apresentar uma amiga, uma colega de trabalho, que é a professora Dilma, né? Então, eu falo seguido que eu tomei uma decisão na vida que eu quero estudar pessoas que eu possa conhecer, que eu possa ser amigo, que eu possa ser amiga. É tão bom tu poder estudar e poder conhecer aquela pessoa, poder ser amigo daquela pessoa. Faz muito mais sentido para nós na docência quando temos essa oportunidade, né? E a professora Dilma foi esse presente na minha vida, né? Eu lembro que eu estava na minha tese de doutorado e estava feliz de ter encontrado a tese da professora Dilma na época, né? Mas ela talvez não lembre, eu tentei que ela viesse para minha banca, né, de defesa de tese. A Dilma estava em pós-doc na Universidade Alberta do Canadá, com a Jean Clandini, então não esteve na minha defesa, mas logo em seguida, assim, uma integrante do grupo Tramas escreve um e-mail para a Dilma, né, a Michele, e disse assim: Aline, a Dilma aceitou vir na FURG. E aí, acho que foi logo em seguida, 2018 ou 2019, a Dilma vem e diz assim: Aline, estou indo a Rio Grande, estou indo na FURG. E aí realizamos um seminário muito lindo de pesquisa narrativa. Foi uma semana em que nos aproximamos muito, em que tivemos momentos muito lindos de trabalho, e não só de trabalho, mas de experienciar a narrativa nesses princípios que acreditamos, da estética, da potência que é a experiência. Então, eu lembro, Dilma, como foi lindo, fomos na praia, fazia frio, e mesmo com frio, estivemos na praia, passeamos, e depois, né, a amizade é isso, né? E professor, quando é amigo, não é só amizade, né? A gente quer inventar coisas juntas. Então, na pandemia, né, como estávamos todos aí buscando formas de se fazer presente na pandemia, Dilma e eu pensamos, vamos fazer um seminário internacional de pesquisa narrativa online, né? Não tínhamos ideia, eu acho, nós duas, da dimensão do que estávamos fazendo. Foi muito lindo, porque pensávamos algo tão pequeno mesmo, algo entre os nossos grupos, e tivemos, né, Dilma, mais de 1.500 participantes naquele seminário. Então, é muito lindo tudo que construímos, é muito bom quando estamos juntas, e eu quero te agradecer por essa tarde, por estarmos aqui juntas nessa tarde, e dizer que é um prazer mesmo, né? Reforçar esse prazer de poder cultivar amizades, e nessas amizades cultivadas ter o prazer de cultivar um trabalho que alegra o coração, né? A docência precisa ter esses espaços de mais leveza, né? Sabemos que ser professor é cada vez mais intenso, e final de semestre, né, que se aproxima mais ainda. Então, é muito bom tê-los aqui, tê-las aqui. E vou agora convidar a professora Dilma para fazer uma conversa conosco aí. Dilma, fica à vontade no teu tempo aí de... Mais ou menos a gente já combinou para que tenhamos um espaço de conversa. Essa tarde ela está programada aí até às 16h30, então fica à vontade aí para fazer uma conversa inicial, Dilma, no teu tempo, e aí depois abrimos para que todos e todas possam também ir entrando nessa conversa, tá bem? Tá bom, Aline. É muito bom te ouvir falando de mim, da nossa construção de amizade. É muito bacana, emocionante até, porque nesse momento
de tanto ódio pelo mundo. É muito bom ouvir alguém falar, você falar sobre a importância da amizade, né? De construção de coisas que nos dão prazer, que nos trazem carinhos, né? Muito bom ouvir essa sua fala inicial. Bem, como vai ficar gravado para outras pessoas assistirem, eu não sei onde exatamente você vai disponibilizar, eu preciso dizer que eu sou uma pessoa com baixa visão, eu tenho visão somente no meu olho direito, e mesmo assim uma visão baixa, né? Com um campo visual muito pequeno. Então, eu estou diante da tela, mas eu não vejo vocês. Eu vejo mais ou menos as silhuetas, mas eu não vejo os rostos de vocês. Então, eu vou fazer uma fala no roteiro que eu planejei, e uma dificuldade que eu tenho no Zoom, por exemplo, em outras plataformas, são as mãozinhas levantadas de quem quer interferir. Então, isso é importante, mas aí a Aline toma conta disso para mim, se alguém quiser interferir, fazer algum comentário, alguma pergunta no meio do caminho, tudo bem. E por causa dessa questão do meu interesse em acessibilidade e inclusão, e como vai ficar gravado para outras pessoas assistirem, então vou me descrever também, né? Eu estou aqui aparecendo na tela, estou com uma camiseta preta. Essa é uma camiseta que ela tem um escrito aqui especial para mim, que eu ganhei esse ano no evento da Associação Americana de Pesquisa em Educação e participando do GT de Pesquisa Narrativa. E está escrito na minha camiseta, que é preta, de mangas curtas, está escrito Empoderada pelas Histórias. E logo abaixo tem a imagem de um livro aberto e escrito o SIG de Pesquisa Narrativa, que é o Grupo de Interesses Especiais de Pesquisa Narrativa. Então, eu quis colocar essa camiseta aqui para ficar vestida de histórias, né? Então, eu estou de camiseta preta, meu cabelo enroladinho com aparência de molhado na altura do pescoço. Eu não estou usando maquiagem, apenas um batom. Sou uma pessoa bochechuda, gordinha, de olhos um tanto quanto claros, e atrás de mim tem uma parede vermelha, tá? Bem, como que eu me agradeço, né? Antes que eu comece, desande aqui a falar, agradeço imensamente a Aline por essa oportunidade, ao Instituto Guimarães Rosa, a todas, todos e todas vocês que estão participando e que me acolhem aqui. Muito obrigada, é muito bom poder fazer parte um pouco desse trabalho da Aline. Tudo que a Aline faz é muito bom e ela me envolver nesse trabalho é muito gostoso também. É muito bacana mesmo. Muito obrigada. Bem, eu não escolhi apresentar slides por duas razões. Primeiro, porque pela minha dificuldade de enxergar meu próprio slide. Segundo, porque como professora, eu sou professora, trabalho com formação de professores e professoras de língua inglesa, eu ando muito preocupada com a questão do uso, que eu entendo exagerado, de slides. Parece que hoje em dia aula virou sinônimo de apresentar slide. Palestra virou sinônimo de apresentar slide. Tudo é um slide que se mostra, né? E às vezes eu vejo as pessoas tão preocupadas com os slides que não interagem com as pessoas, não olham, não ouvem, parece, né? Às vezes até viram as costas para poder olhar o tal slide. Então eu ando fazendo uma campanha anti-slide,
né? Então, por essas duas razões, eu resolvi falar. Eu fiz um roteirinho meu aqui, que eu não preciso mostrar para vocês. E eu mandei um artigo meu, um capítulo de livro que eu falo sobre escrita, para que a Aline compartilhasse com vocês. Mas a minha conversa aqui hoje não vai ser sobre aquele capítulo exatamente, embora vocês possam fazer perguntas, comentários sobre ele. Bem, e aí eu vou também pedir um pouquinho de paciência pela questão da minha visão, que me faz ser um pouco lenta aqui para olhar o meu próprio escrito, né? Eu estou usando o celular aqui. Então, vamos lá. O primeiro ponto... Câmera um pouco. Sim, Tranquilo, Dilma, deu. Já pode seguir. tá. A primeira questão, não questão, né? O primeiro ponto que eu queria falar é da dificuldade ou da complexidade que eu vejo de ter aceito esse convite da Aline para falar de escrita docente, numa era do chat GPT, não é? Da inteligência artificial, e de tudo que envolve a questão da inteligência artificial, proporcionando uma escrita, não é? É muito algo que eu pensei assim que aceitei o convite. Falei, acho muito importante. Eu não vou falar de inteligência artificial, mas eu acho interessante pontuar que me parece complexo falar de escrita no momento que muitas pessoas estão recorrendo às ferramentas de inteligência artificial para escrita de textos acadêmicos, não acadêmicos. É algo que eu ainda não tenho nenhum estudo sobre essa escrita via ferramentas de inteligência artificial, mas eu sei que elas estão aí, já ouvi trabalhos de pesquisa sobre elas, sobre tudo que está envolvido na escrita via essas ferramentas de inteligência artificial, e então acho interessante pontuar que me parece assim, não é se é difícil, complexo, mas eu não sei nem adjetivar, mas eu vejo que talvez eu fique me perguntando, né? Será que as pessoas, ou quanto das pessoas vão manter o interesse pela escrita, pela autoria de si, né? Pela autoria da sua escrita? Talvez seja isso que me incomoda um pouco, e eu quis trazer como um primeiro aspecto para a gente pensar, não é? Vocês estão fazendo um curso, envolve uma escrita narrativa, uma escrita de si, e essas ferramentas estão aí, não é? Então, a minha fala hoje, a minha conversa com vocês, ela vai muito direcionada para a escrita de si com autoria, não via inteligência artificial. É importante situar isso, né? Eu vou falar de escrita como escrita nossa, autoria nossa, sem inteligência artificial mediando, enfim, interferindo na nossa escrita. Eu vou seguindo aqui. Não vou me alongar nessa questão da inteligência artificial, é só para pontuar mesmo, que é algo que eu vejo que não dá para ignorar, que ela está aí, né? As ferramentas estão aí. E aí o outro aspecto é quando eu comecei a pensar, né, nessa conversa. Então, a escrita, tudo que envolve escrita. Eu, como sou da área de linguística aplicada, da área de linguagens, primeiro aspecto que me vem à mente é essa questão
da escrita preocupada com a língua em si. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu fiz uma especialização logo depois da minha graduação, e tinha uma disciplina sobre escrita, e o trabalho naquela disciplina era discutir questões de escrita voltadas para o que a gente chama de tópico frasal, né? Como é que você começa, como é que você expõe o tema, como é que você trabalha a coesão, como é que você trabalha a coerência do texto, como é que você argumenta, se é um texto argumentativo. Então, a disciplina ia nessa linha, que é importante, claro, a questão da estrutura da língua, da organização textual é importante, mas também não é o caminho que eu vou tomar agora aqui na minha conversa com vocês. Mas, novamente, eu não posso deixar de dizer que quando a gente fala de escrita, esse é um caminho possível de estudar a escrita em termos de estrutura da língua, estrutura textual, características dos gêneros. Essa é uma possibilidade de estudar a escrita, mas não vai ser essa a minha escolha aqui hoje, né? Eu vou por outro caminho. Aí eu tenho aqui no meu roteiro qual é o meu caminho. O meu caminho aqui com vocês hoje é falar da escrita como constituição identitária, não é? É escrita como constituição de quem nós somos, quem já fomos e quem nós podemos nos tornar. É escrita nesse sentido. É assim que eu entendo o trabalho de escrita. Os professores canadenses, a professora Jean Clandini e o professor Connolly, que trabalham com a pesquisa narrativa, eles usam o termo histórias que nos constituem para as narrativas, com essa ideia de que a escrita de narrativas de si, essa documentação narrativa que a gente faz de si, ela é um instrumento de constituição de quem nós somos, como docentes, como pessoas no pessoal, no profissional, de quem nós somos e de quem nós estamos nos tornando. Então, já não é mais aquele trabalho de ver onde é que vai o verbo, onde é que vai o adjetivo, onde é que vai a coesão, não. É uma outra escrita, uma escrita como um processo de constituição, de compreensão de quem nós somos, de quem nós estamos nos tornando. E essa noção de escrita, ela é complexa e ela traz vários, eu diria, probleminhas ou várias tensões, pelo menos no meu dia a dia como professora e como orientadora. Então, por exemplo, eu vou contar para vocês algumas experiências. Quando eu ministrava aulas na graduação para diversos numa instituição de São Paulo, aqui no Brasil, foi proposto um curso de escrita de extensão aos sábados para qualquer alunos e alunas que quisessem participar de qualquer curso que eles fossem, que quisessem desenvolver melhor a sua escrita, poderiam participar desse curso de extensão. Então, várias professoras e professores se disponibilizaram, eu, inclusive, e aos sábados de manhã nós íamos lá e recebíamos essas turmas para trabalhar a escrita. E escrita, no meu entendimento, ela precisa ser estudada experienciando a escrita, não é? Preciso escrever, reescrever,
e ir discutindo esse processo de escrita. Então, eu trabalhava assim, e certa vez chegou um aluno e ele escreveu, a dinâmica era, havia a oficina de escrita, eu recebia essas escritas dos alunos e alunas, e eu dialogava por escrito nas margens dos papéis, né? E devolvia, para que houvesse uma reescrita, uma readequação, enfim. E uma vez, um aluno, assim que recebeu com os meus comentários, perguntas, sugestões, ele ficou extremamente irritado, talvez, ou indignado, e ele me disse, assim, essa experiência eu nunca esqueci, foi muito marcante para mim. Ele disse, eu não entendo porque você fez tantos comentários, porque sempre me disseram que eu era bom escritor. Todos os professores e professoras sempre disseram que eu escrevia muito bem. Então, essa experiência, é claro que eu conversei, tentando explicar, essa questão do processo de escrita, não é? De que eu sempre digo, um Machado de Assis, um Guimarães Rosa, provavelmente não escreveram um texto assim de uma vez, pronto, publica. Não, há várias histórias que nos contam que há uma escrita, às vezes alguns autores e autoras guardam aquela escrita por anos, depois voltam, retomam, mostram para amigos e amigas, como leitores e leitoras críticas. Então, que é esse processo de escrita, não é? Não é como aqui no Brasil nós dizemos, não é como fritar bolinho, né? Você põe na frigideira, frita e pronto, está resolvido. E não é. Então, essa experiência com aquele aluno é semelhante também com a minha experiência de orientadora de tese e dissertações. Então, sempre ao longo e principalmente no início de uma caminhada de orientação, essa experiência parece que se repete, não é? Várias orientandas e orientandos de mestrado, de doutorado ou de iniciação científica, eu vejo essa dificuldade no entendimento de que a escrita é esse processo de escrita, reescrita, até que nós tenhamos uma versão que possa ser mandada para publicação, submetida para publicação. E mesmo assim, às vezes, volta com sugestões de pareceristas para a gente novamente rever o texto, porque um leitor externo, uma leitora externa vai fazer uma leitura com a sua experiência de vida e vai ter outros olhares e vai sugerir outras possibilidades, não é? Então, essa questão dinâmica do processo de escrita do texto e da gente ter sempre um texto em processo, ele nunca está acabado, está maravilhoso, ele está sempre em processo, passa um tempo, passam-se alguns anos, eu volto, leio um escrito meu e digo, nossa, eu devia aqui ter explicado melhor, eu devia aqui ter abordado tal aspecto. Então, essa questão da dinâmica do processo de escrita, né? E essa questão da identidade, porque aí quando as orientandas e os orientandos falam, nossa, mas você fez muitos comentários, né? Então tá ruim, eu jogo no lixo e começo do zero? Não, de jeito nenhum. É a minha conversa, é o meu diálogo com o seu texto. E aí o meu diálogo me faz sugerir, me faz querer saber mais, me faz discordar às vezes, não é? E para a gente conversar e ver para onde vai esse texto. Mas a questão identitária é muito forte. Quando alguém lê o seu texto e faz comentário, a primeira ação é essa, nossa, não sei escrever. Nossa, mas eu não fiz isso, sabe? É sempre a gente
essa questão identitária está posta ali. Por isso que eu entendo a escrita, o processo de escrita, como esse processo de construção de quem nós somos como professoras, professores, de quem nós somos como pessoas, de quem nós somos como escritoras e escritores. E quando alguém mexe no nosso texto, dói, porque o texto não é só o texto é quem nós somos e quem nós estamos nos tornando. Então, é uma questão complexa, é uma noção de escrita complexa, mas é a noção de escrita com a qual eu concordo, eu entendo e eu vivo assim, sempre no meu próprio processo de escrita e no processo de escrita das minhas orientandas, dos meus orientandos, dos meus alunos e alunas na graduação. Né? É sempre muito difícil, e eu já sei que vai doer, não é? Eu ouço muito, às vezes, os alunos e alunas orientando dizerem, é muito dolorido. Porque quando imagina a professora que vai lá, e eu não faço isso, mas risca a sua linha do texto e põe lá uma sugestão, ela não está arriscando só o texto, ela está arriscando quem você é, como você se constituiu escritora daquele texto, né? E isso dói. Mas, para além da dor, né, é importante a gente aprender que esse processo de negociação, de construção do texto a partir da leitura, da resposta de alguns leitores e leitoras para quem a gente passa o nosso texto, ela é fundamental para a gente abrir espaço para outras possibilidades, para a gente se repensar, repensar a nossa escrita, que é repensar quem nós somos e quem nós podemos nos tornar. Mas eu sei que é difícil chegar nesse ponto de entender que a leitura do outro, a sugestão e a crítica do outro é algo para ajudar na sua constituição identitária, não é para derrubar o seu processo de construção identitária, né? Então, esse é um aspecto que eu considero muito importante no processo de escrita, essa compreensão da escrita como constituição da nossa identidade, de quem nós somos e de quem nós podemos nos tornar, ou estamos nos tornando, como diz a professora Jean Clandini e o professor Conner. Eu vou aqui para o meu roteirinho, e depois a gente pode voltar para esse assunto, se vocês quiserem. Tá. E eu trouxe aqui 2 textos que eu quero ler, um também ainda voltando naquele curso de especialização, eu tive um primeiro momento de escrita que me tocou muito. Eu vinha desde a graduação, na graduação e na escola, infelizmente, não tinha um trabalho de escrita forte. Eu não considero que tinha, na minha experiência de escola, graduação, a escrita em geral era preencher lacuna nos exercícios, escrever na prova, mas não tinha um trabalho de uma escrita mesmo, né? Mais consistente e processual, de reescrita. Então, quando eu acabei a minha graduação em letras, inglês, português, e fui fazer uma especialização em gramática da língua inglesa. E no currículo dessa especialização tinha uma disciplina sobre escrita, e foi a primeira vez que a escrita me tocou de uma forma imbricada com quem eu era, com quem eu sou, com a minha história de vida. Foi a primeira vez que isso aconteceu, tanto que a professora tinha solicitado que nós escrevêssemos um texto em língua inglesa, depois de várias aulas sobre escrita,
e que nós leríamos esse texto na aula para ter o diálogo, enfim. E quando chegou a minha vez de ler esse texto, eu não conseguia, porque eu só chorava. E a professora começou a ficar preocupada, e ela dizia, mas o que é, o que é? E eu não conseguia, porque a escrita do texto e a leitura em voz alta dele mexia muito comigo, porque, como eu disse, foi a primeira vez que esse texto não era um texto, não são só palavras, é um pedaço de mim, né? De quem eu fui, de quem eu sou. Então, eu fiz uma tradução dele em português durante o meu mestrado. Eu vou ler para vocês conhecerem o texto, né? Ai, peraí. O nome dele é Aline Chegou, e não é Aline Dornelles. Você realmente queria vir, e eu tinha estado esperando por você por um longo tempo. E foi em uma tarde de quinta-feira que você decidiu chegar. Você apareceu exatamente às 5h10 da tarde. Nós estávamos em uma sala fria e pequena, e havia por volta de 6 pessoas naquele lugar. Elas estavam um pouco preocupadas com você, e eu com medo, devo confessar. Mas eu sabia que tudo daria certo. Eu não podia ver as faces daquelas pessoas, porque havia um pedaço de pano entre nós. No entanto, eu podia ouvir alguns sons estranhos, os quais eu nunca havia, virar aqui, minha página, havia ouvido antes. Parecia-me que eles estavam procurando por algo, mas a única coisa que eu poderia fazer era manter-me calma e quieta. Eu não sei quanto tempo demorou e, de repente, eu ouvi sua forte voz. Alguém trouxe você para mim e eu a beijei na face. Não dissemos uma palavra, somente nos olhamos e choramos. Você tinha estado sempre perto de mim, mas agora eu podia vê-la. Eu podia tocá-la e isto era fantástico. Aquele foi o dia mais importante da minha vida. Então, foi esse o texto que eu produzi na disciplina e que hoje eu consigo ler, ainda me emociono, mas naquele dia, como ele tinha sido a primeira escrita minha, comigo dentro, né? Com a minha história de vida, naquele dia na aula foi difícil ler e eu li aos prantos, do tanto que essa leitura em voz alta me trazia a experiência do nascimento da minha filha, não é? E eu consegui depois falar com a professora a razão da emoção, né? Então, eu quis trazer esse texto, apesar dele não falar da minha docência, mas porque ele foi o primeiro, a minha primeira escrita comigo dentro, né? Com a minha vida dentro, e esse processo foi muito marcante para mim, inclusive para esse meu entendimento de que escrita é identidade, né? É a constituição, é o registro que fica de quem nós somos e de quem nós estamos nos tornando ou podemos nos tornar. Então, eu quis compartilhar com vocês esse meu primeiro momento, como eu falei, de escrita comigo dentro, não é? O texto passou, a partir dessa experiência, o texto para mim passou a ser outra coisa, passou a outra dimensão, e não mais somente aquela da estrutura da língua, né? Não, ela passou a ter um outro valor para mim, um outro significado. Eu vou seguindo aqui.
Tá, e daí, como eu trabalho com a pesquisa narrativa, eu preciso dizer também que a escrita, para mim, ela é um processo de investigação, né? Ela permite esse desenvolvimento de uma investigação, e aí, como docentes, sobre quem nós somos como docentes, né? Então, quando nós escrevemos as nossas narrativas das nossas práticas docentes, sobre nossos alunos e alunas, sobre nossas dificuldades, nossos desafios, as nossas escolhas sobre quais histórias, quais experiências narrar, não deixa de ser um processo de investigação de quem nós somos, de como nós entendemos o que fazemos, né? De como nós entendemos o nosso papel na sala de aula, o nosso papel na sociedade, naquela sala de aula específica, a nossa relação com alunos e alunas. Então, essa escrita, esse registro narrativo da nossa prática, da nossa experiência na escola, mesmo que seja fora da sala de aula, as nossas escolhas, pelo que eu vou narrar de mim como professora. Essa minha escolha já tem um movimento de investigação sobre mim mesma, sobre eu como professora, porque nós podemos nos perguntar por que eu escolho contar, narrar, por exemplo, as minhas aulas que sempre são bem-sucedidas. O que eu quero com isso? Eu quero que as pessoas me identifiquem como uma professora sabedora de tudo, que tem domínio de classe, que tudo dá certo, que tem muita experiência. É isso que eu estou querendo? Pelo contrário, se eu escolho narrar as experiências que não deram certo, não é? E tem dois caminhos aí. Às vezes nós contamos, nos colocando sempre no papel, pobre coitada de mim, nada dá certo, não é? O aluno faz isso comigo, a diretora faz isso comigo. Então, quando eu escolho narrar as minhas experiências assim, isso fala de mim. Como que eu estou querendo ser identificada pelas pessoas? Como eu estou me identificando como professora? Uma professora que só sofre, né? Que não vê luz no final do túnel. E eu não estou dizendo que não é importante narrar as experiências problemáticas e de desafio que nós vivemos. Mas eu sempre fico preocupada com o só, né? Quando nós escolhemos só narrar essas experiências, por quê? Por que será? Não é? Por que nós queremos nos identificar dessa forma e não de outra? Porque há algumas professoras e professores que, por exemplo, escolhem narrar experiências de conflito, mas porque querem narrar como resolveram os conflitos. É diferente de alguém que narra somente a parte do conflito e que essa pessoa ficou sem ter o que fazer, ficou sem ver possibilidades de solução. Então, isso tudo eu estou falando para dizer que as nossas escolhas das experiências que nós narramos de nós mesmas e nós mesmos, e como nós narramos, ela é, no meu entendimento, também um exercício de investigação de nós mesmos, de nós mesmas, de quem nós somos, que professor eu sou, de que professor eu posso me tornar. E às vezes, lendo as experiências que nós narramos, nós nos damos conta também, nós descobrimos coisas sobre nós. Eu lembro no mestrado, uma vez eu estava narrando em aula uma experiência minha, e em determinado momento eu chorei. E uma colega, em seguida havia um diálogo, e ela perguntou assim: Dilma,
por que você chorou exatamente na hora que você estava narrando que você tinha sido muito forte, que você tinha conseguido vencer um desafio? E eu falei, nossa, é verdade. Por que será que eu chorei naquele momento? Por que será que falar de mim no momento que eu estou me identificando como alguém forte me traz emoção? Por que será? Daí eu vou investigar isso, eu vou pensar, vou refletir sobre esse porquê e vou aprender sobre mim mesma, né? Então, eu vejo essa questão. Vejam que eu comecei a minha fala aqui com vocês, falando da narrativa como estrutura de texto, que não é o caminho que eu tomei, a narrativa, né, escrita como processo de constituição identitária, e chegar nesse momento aqui, né? Li também a narrativa de mim, como eu falei, comigo dentro, com as minhas emoções, com a minha vida dentro, e agora a questão da investigação, quer dizer, uma escrita que ela também é uma ferramenta para que eu descubra, investigue e descubra coisas, aspectos, características de mim mesma, como professora, como mulher, como mãe. Então, eu vejo também essa escrita como essa ferramenta de investigação de nós mesmos, das nossas práticas, dos nossos fazeres, de quem nós somos, da nossa identidade também. E aí eu vou seguindo meu roteiro aqui, para a gente poder conversar. Tá, eu tenho dois aspectos que eu quero ressaltar aqui. Em relação à escrita, ao trabalho que a Aline faz, e outros e outras colegas fazem no Brasil e no mundo, esse trabalho com essa documentação narrativa, essas investigações narrativas, todo o trabalho sobre escrita de professoras e professores, principalmente eu como professora vejo assim, tem tem um potencial, não, se caracteriza como o que eu chamo de historicização, não é? Nós vamos, porque a nossa prática docente, ela fica muito no que falamos na sala de professores e professoras, conversamos uns com os outros, o que aconteceu na sua aula, na minha, mas fica ali, acabou, e a sociedade em geral não conhece o que é a nossa prática, quais são os nossos conflitos, os nossos medos, as nossas vontades, os sonhos. Então, eu vejo também a escrita docente como essa ferramenta poderosa de tornar história, tornar a nossa prática docente história registrada, que as pessoas podem ler depois. Então, a gente vai registrando ano a ano. Eu ontem mesmo, numa aula da pós-graduação, uma aluna fez a leitura de uma dissertação que eu orientei, e ela apresentou, a dissertação foi defendida em 2008, e aí nós conversamos e eu disse, nossa, olha que mudança, né? Olha as histórias vividas na docência lá em 2006, 2007, né? Olha os aspectos teóricos que nós chamávamos para discussão naquela época. Olha os termos que nós usávamos e olha como fazemos hoje, não é? Então, acho muito importante, fico muito feliz. Eu me sinto, eu vou dizer, pode ser até que alguém diga que eu não sou, baixo minha bola, mas eu me sinto feliz de alguma forma de contribuir para a construção dessa história nossa de professoras e professores, não é?
que está no título dessa fala de hoje, né? Nossas escritas e nossas histórias, nossa história de docência, não é? Então, esse é um aspecto que eu considero muito importante, que nós, professoras e professores, devemos escrever. No trabalho sobre inclusão, há um dito que você fazer trabalho sobre inclusão com a pessoa com deficiência dentro, ela, né, na perspectiva dela. Não é uma pessoa que não tem, não convive, não tem essa identidade de ter alguma deficiência, alguma diferença, que vai falar sobre o outro, não é? No Canadá, por exemplo, as pessoas consideram lá nas universidades que para falar da experiência indígena tem que ser indígena. Não dá para uma pessoa branca chegar e querer falar como é a experiência de ser uma mãe indígena, por exemplo. Então, é nesse sentido que eu vejo que essa escrita das nossas experiências docentes, ela tem que ser feita por nós, professoras e professores. Antes, ou isso já acontece, que chegue alguém externo, que às vezes nem professor e professor e escreve sobre a docência, não é? Então, acho que nós devemos ocupar esse espaço. Escrita sobre professor e professor, com professor e professor dentro, né? Somos nós contando nossas histórias, historicizando como é que tem sido a nossa escola, como é que tem sido a nossa formação, como é que tem sido a nossa prática na sala de aula, como tem sido a nossa transformação docente ao longo dos anos. Eu acho isso fundamental, que nós façamos essa escrita das nossas experiências docentes. E isso vai fazendo história, não é? De quem nós já fomos, de quem nós somos e de quem nós podemos nos tornar. Eu considero isso um ponto importantíssimo da escrita, e já parabenizo a Aline, todas e todos vocês, por esse envolvimento com escrita. E eu vou finalizando, para a gente ouvir vocês, conversar, trazendo uma provocação, que esse processo de escrita, ele é, como eu já disse, muito complexo. E o texto, a palavra, não dá conta de expressar o que a gente quer escrever, muitas vezes, a experiência que a gente quer contar. O texto escrito, ele é limitante. Ele sempre fala muito menos do que o que nós gostaríamos de ter escrito. E por isso que nós buscamos outras formas. Buscamos os poemas, buscamos... Há um livro sobre escrita de pesquisa qualitativa, escrito por 4 autoras, Lee Vins, Downey e Anzu, e elas falam de uma escrita em várias outras possibilidades, por exemplo, escrita por poemas, escritas por pastiche, colagens, imagens, justamente nessa busca que muitos autores de músicas também ficam buscando imagens, porque a palavra, ela é pouca para dar conta das nossas emoções, dos nossos afetos, de como a gente sente a experiência. Então, ao mesmo tempo, assim, é muito importante essa escrita como constituição de quem nós somos, mas, ao mesmo tempo, ela é pouco, ela às vezes não dá conta e a gente vai buscar outras formas. Então, pensando nisso, no texto que vocês receberam, tem um poema que é Pintando Palavras, que foi um dos momentos meu de busca de expressar mais do que a palavra me deixa expressar. Mas eu decidi, escolhi ler aqui um outro para vocês,
que é a minha provocação sobre essa questão da escrita, né? Esse texto foi publicado na minha dissertação de mestrado e ele se chama Entre Linhas. Então, ele começa assim, né? O que é escrito nunca está escrito, porque o que foi escrito não é o que está escrito. O que está escrito é apenas uma leve sombra do que se queria escrito. Se o que está escrito não é o que foi escrito, onde será que este escrito ficou escrito? O escrito ficou escrito entre os escritos, exatamente aonde não tem nada escrito. Então, essa é a minha provocação para a gente pensar também sobre todo esse processo de escrita. E eu acho que é isso, esse meu pontapé inicial aqui para a gente conversar bastante. Eu espero, se não conseguir, espero aí na nossa conversa conseguir atender as necessidades e expectativas do grupo em relação à escrita, e estou aqui ansiosa para ouvir vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, Dilma. Muito bom te escutar. E a leveza da Dilma, né? E a tranquilidade que tu nos faz entrar nesse processo de pensarmos em nós, né? O momento de escrever de nós é também um momento em que pensamos e paramos para pensar as nossas vidas. Então, foi muito lindo. E foi muito lindo tu resgatar a tua dissertação, né? Por vezes, os nossos guardados, que eu seguido digo, né? Nós, professores, temos tantos guardados, tantos cadernos, tantos registros, e eu tenho certeza que nessa sala muitos não desapegam dos seus guardados, né? Adoramos guardar os nossos cadernos, né? Eu sou uma que realmente não coloco um caderno. Lá está a dissertação, que linda, com borboletas. É a metamorfose, né, da borboleta que está desenhada. Então, esse resgatar, né? Resgatar e se reencontrar com nossas escritas. É um movimento muito potente do processo de escrita, antes mesmo de trazer um leitor, é nós sermos leitores de nós mesmos, né? Então, foi muito bacana esse teu movimento. E, bom, eu teria muitas coisas, né, para ir trazendo, mas acho que é um momento de abrir para conversa, né? E uma conversa que é espontânea, que é o que nos toca mesmo. Acho que isso que a Dilma nos provoca, né? De que modo ela disse isso, né? A escrita me tocou como eu era. Então a gente poderia trazer esse movimento, né? De que forma a conversa dessa tarde, né? Do título que a Dilma nos convida, né? Vivendo a docência e escrevendo a nossa história. De que modo somos tocados, né? Então, eu tenho professores e professoras que estão comigo vivendo esse processo agora de escrita, né? Já iniciamos, estamos agora no movimento da primeira versão do relato de experiência, mas para chegá-lo nele, escrevemos já uma narrativa, e eu diria que essa narrativa que escrevemos no curso, ela tem isso, foi um encontro com uma escrita comigo dentro, né? Os professores que estão aqui comigo, todos agora podem compartilhar também, né? Mas o sentimento era esse. Eu vou escrever de mim, né? Então, o quanto a academia, o quanto toda a nossa formação acadêmica e o nosso fazer profissional nos afastou desse lugar da autoria, né? Da autoria de ser professor, né? Então, eu vou abrir, né? Quero escutá-los, reflexões, perguntas.
nesse movimento mesmo, de que forma a conversa com a Dilma nos toca. Quem é que quer iniciar, trazendo algumas considerações? A Aninha. Aline. Fala, Aninha. Tudo bem, professora? Eu tenho uma dúvida, assim, por que falar que a pesquisa narrativa, ela é um método de pesquisa? Eu não me parece, eu não consigo entender muito bem o que isso significa. Ah, eu adoro essa pergunta. Então, a professora Clandine e o professor Connelly dizem que a pesquisa narrativa ela é ao mesmo tempo o fenômeno e o método, né? E por que isso? Porque vamos dizer que eu estou investigando o meu fazer docente. Então, eu vou fazer isso narrando, né? Então, eu vou investigar a minha prática docente. E como que eu vou investigar a minha prática docente? Narrando a minha experiência. Então, desculpa. Então, a minha narrativa, ela é ao mesmo tempo o fenômeno que eu estou estudando, que é a minha prática, o que eu estou estudando está ali, na minha narrativa. E como é que eu estou estudando essa minha prática? Narrando. Então, ela é método, é o método de investigação, é a narração. É narrando que eu vou investigar quem eu sou e quem eu estou me tornando, quais são as tensões que eu vivo. É nessa escrita que a gente vai se dando conta e investigando. Como eu falei, né? Por que eu chorei quando eu narro que eu estou falando da minha fortaleza, né? Eu sou a grande, né? Por que isso? Não é? Por que eu escolho narrar uma experiência de um jeito e não de outro? Eu lembro uma vez uma experiência pessoal, mas eu acho que talvez possa ajudar a responder. Eu lembro que uma vez, numa relação já difícil, desgastada, um processo de separação, eu escrevi uma narrativa sobre mim, né? Eu, mulher, falando mal, assim, a minha narrativa era eu me identificando como a mulher que faz muito, arruma a casa, e o marido vai jogar bola. Isso porque onde eu morava, passava sempre nos finais de semana muitos casamentos que tinha uma igreja do lado. Então, eu via a buzina de 1 dizia mais um casamento acontecendo. E eu vivendo um outro momento. Então, eu escrevi uma primeira narrativa sobre mim, e ao escrever, eu já comecei a pensar, nossa, Dilma, mas aqui você está demais, você não está nem considerando o outro. Como será que o outro está vivendo essa experiência desse momento? Como será que o outro vê essas questões que você se põe como a coitada, né? E aí eu decidi escrever em seguida uma narrativa, como diz uma autora chamada Lugones, viajando para o mundo do outro. Eu escrevi como se eu fosse o marido. O inverso, né? Então, isso é um método de investigação de mim mesma. A escrita da narrativa, ela é um método de investigação da nossa prática, da nossa vivência. É por isso que ela é um método. Como é que a gente investiga? Narrando. É esse processo de narração que não é só colocar palavras na tela do computador, no papel, não. Ele é um processo muito maior que esse, de você pensar, escolher qual a experiência que eu vou contar. E aí, quando você começa a narrar, as perguntas, a investigação vai acontecendo, que você vai, nossa, por que será que eu estou contando essa narrativa? Será que foi desse jeito mesmo? Então, é narrando que você está investigando a sua própria experiência.
É por isso que é método. A narração é um método de investigar a si mesmo ou investigar do outro, mas com o outro, né? Eu sei que é bem complexo, espero ter ajudado um pouco e a gente pode ainda retomar de Não, alguma forma. ajudou bastante. Muito obrigada. De nada. Quem mais quer trazer alguma reflexão? Carol, não sei se tu queres ler o que tu colocou no chat para Dilma. É bom que eu não consigo acompanhar o chat. Posso ler sim. Boa tarde, Dilma. Um prazer estar aqui com você, escutando, partilhando a sua experiência. Eu sou doutoranda, tá? Da UNR, que é um doutorado específico, tá? Para investigadores narrativos. E aí, Dilma, achei muito interessante, não sei se você está me ouvindo bem, espero que sim. Eu achei muito interessante quando você falou sobre a ação de negociar o nosso texto, a nossa escrita. E como isso é complexo, né? Por quê? Eu estou na fase final do doutorado, então estou na parte de escrever a tese, e eu sinto exatamente isso, que riscar a nossa escrita é riscar a nossa existência. Então, o que eu queria te perguntar? Como negociar, né? Até que ponto negociar? O que negociar? Como não me sentir paralisada a partir, né, dessas alterações, dessas sugestões, né? E exatamente o que você falou, que o texto ele é vivo, né? Então ele está sempre ali. E até que ponto a gente tem que parar e falar assim, pronto, eu tenho um prazo, eu tenho que entregar esse texto e deixa ele ir agora, né? Então eu queria escutar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada, Dilma. De nada, eu que agradeço. É muito bom saber do programa inteiro só para trabalhar com narrativas, muito bom. É muito difícil, mesmo. Tem um momento que a gente tem que parar, como você mesma falou, o prazo deu, tem que defender. Mas a gente ter essa noção, a professora Jean Clandini fala muito desse trabalho narrativo, é um trabalho, é um caminho de incertezas. Ele não é um caminho de eu sou a grande expert, eu sei tudo, né? E, em geral, na escrita, por causa dessa escola, como a Aline falou, a nossa escola, ela nos proporcionou, infelizmente, esse caminho de entender que o bom é quando você só tem elogios, o bom é quando você entrega um texto de primeira e já recebe aprovação. Nós fomos ensinados e ensinadas assim. Então, a gente vai construindo uma identidade de eu sou boa escritora, e no momento que alguém lê meu texto, risca lá ou põe um comentário, ó, não entendi, pode falar mais um pouco? Enfim, isso dói muito, porque você começa a pensar, nossa, mas então eu não escrevo assim, de forma que as pessoas compreendam, e não escrevo bem então, causa tudo isso, causa toda essa dor. Mas essa dor pode ser diminuída se a gente considerar esse lugar da incerteza de que fala a professora Jean Clandini, e eu concordo, eu me sinto muito confortável no lugar da incerteza, do lugar do não saber. Eu acho que esse lugar é muito gostoso, mas a nossa academia também põe na nossa cabeça que, assim, você é mestranda, ai de você se você disser que não sabe. Você é doutora e não sabe, né? A gente tem uma coisa com não saber, e eu adoro o lugar do não saber, e eu sempre digo que se não tem o lugar do não saber, ninguém aprende nada. Porque se todo mundo já sabe, vai aprender o quê? Né? Então, é preciso desse lugar do não saber, do não sei, do não tá pronto ainda pode melhorar. Então, dói menos quando eu receber o meu texto com comentários, se eu pensar, nossa, olha quanta coisa que eu não pensei e podia ter pensado antes. Olha quantas sugestões interessantes, né?
Com algumas eu posso dizer, não, com essas aqui eu não concordo, eu não quero ir para esse lado, né? Mas eu vou explicar, então, para a minha leitora, para o meu leitor, que eu não vou fazer isso, por isso, por isso, por aquilo. Então, quando eu vou ler a resposta dos meus leitores e leitoras, no caso da orientação ou da aula na escola, na graduação, se eu me ponho nesse lugar, né, do não saber, né, não me dói tanto, porque eu entendo que o que dói é isso, nós vamos cheios de eu sei, eu sei, eu sei. Aí, a qualquer coisa que apontam no nosso texto, a gente, o quê? Não sei? Né? Então, esse é um ponto. Agora, em termos dessa negociação, eu vou falar por mim. Há um momento para se fazer um TCC, há um momento mesmo na escola, o semestre termina, o ano letivo termina, e os alunos e alunas têm que pôr um ponto final nas suas tarefas de escrita. Isso não significa que está pronto, que não vai mexer nunca mais, mas é o ponto de chegada, né? Nós partimos de um ponto de escrita com reescritas, vamos reescrevendo, vai chegar a um ponto de chegada. Ele está perfeito? Não, mas é um ponto de chegada. E aí é assumir no texto que ele é um ponto de chegada, mas que você já percebeu naquele ponto de chegada que poderia ainda ter feito isso, aquilo e aquilo outro, não é? E mesmo depois que passa o tempo, como eu li alguns trechos da minha dissertação de mestrado, mas eu discordo de vários aspectos da minha dissertação. Eu já falo assim, não leia a minha dissertação de mestrado. Lá tem vários equívocos. Eu tinha leituras equivocadas naquele momento, né? Mas foi o meu ponto de chegada naquele final de mestrado. Foi onde eu consegui chegar. Foi o que eu entendi até ali, não é? Então, o texto ele sempre vai estar assim, não é? Eu não sou a única, eu já ouvi outros colegas da academia que dizem assim, não, você leu esse artigo meu, não leia mais, não faz mais sentido, eu já mudei, eu já compreendi de outra forma, eu já escrevi outro texto, né? Então, a tese, eu costumo dizer que quando a gente entrega um texto, um artigo, uma redação, uma tese, uma dissertação, esse texto já está velho, a gente não pensa mais como igualzinho está lá escrito, a gente já mudou. Porque, exatamente porque a gente escreveu, nós tivemos chance de aprender. Mas só que a gente tem que entregar, chegou a hora, a gente entrega. Mas a gente já sabe que se tivesse mais um tempinho, já mudaria aqui, acolá, não é? Então, é sempre assim. A entrega ela é sempre, eu digo, atrasada. Nós já estamos lá na frente, mas o texto tem que ser entregue, então ele é entregue do jeito que está. Depois nós vamos escrevendo, fazendo outros escritos e retomando questões e esclarecendo que nós não estamos mais entendendo daquela forma, enfim. Eu acho que é por aí, eu quando leio, por exemplo, alguns autores consagrados na literatura, às vezes eu pego pontos, por exemplo, às vezes racistas em alguns autores super consagrados, eu falo, nossa, mas tem uma época em que foi escrito, né? Será que essa pessoa escreveria isso depois de algum tempo? Então, todo o texto está no meio do caminho, né? Acho que é isso. Não sei se eu respondi, se eu compliquei. Muito obrigada. Foi ótimo. Sim, maravilhoso, sim. Principalmente isso, né? Que existe, que a gente está sempre em movimento, a gente está sempre mudando mesmo. E que bom que a gente está sempre mudando. Muito obrigada, Dilma. Tem mais. A professora Cristiane está aqui, né, na sala. A Sandra já vai falar, mas essa semana eu fui tomar um café com a professora Cristiane e ela, Aline, me envia a tua tese. Eu falei justamente isso. Não lê a minha tese. Lê algum artigo que eu venho publicando. O que é esse movimento, né? Então, aí hoje a Dilma vai lá e traz a dissertação. Eu senti uma vontade de voltar na minha dissertação, muito bacana. Vamos escutar a professora Sandra e
E aí, quem quiser mais falar, levanta a mão aí que a gente vai organizando, né? E vai trazendo algumas considerações, assim, e a Dilma volta para trazer uma fala. Bom, boa tarde para todos, né? Todas. Eu entendi a ideia da narrativa como um método, né? Acho que a professora Dilma foi claríssima nisso. Mas ainda tenho, assim, como uma questão, como é a defesa de uma tese em que eu estou narrando as minhas experiências. Então, o que se questiona, né? O que está colocado em jogo ali naquele momento da apresentação? Respondo já? Sim, por enquanto eu acho que... Mais alguém quer fazer alguma fala que vai ao encontro do que a Sandra falou? Ah, o Tonito. Aí depois voltamos para a Dilma. Tá fechado o teu microfone. Agora sim, desculpa. Sim, agora te escutamos. Boa tarde. Muito obrigado pelas falas. Eu estou muito emocionado por aquilo que está a ser apresentado. A minha questão é muito simples e curta. É claro que todos nós gostaríamos que na banca tivéssemos uma boa nota. Por isso mesmo, é difícil entregarmos os nossos trabalhos no momento que achamos que ainda não está pronto. Isso leva a retardar aquilo, porque todos nós queremos escrever o melhor, em convencer os outros. E é essa que é a maior nossa preocupação. Pensar que as metodologias estão bem feitas, pensar que o trabalho está bem feito. É isso que preocupa tanto. Estou mesmo a comentar acerca da Dilma, que acabou de falar. Então, por isso, os trabalhos levam muito tempo. Nós não conseguimos entregar no momento. Não me apresentei, sou Tonito, sou estudante da UFSCar. Estou a fazer doutorado. Obrigado. Então, as duas questões têm a ver com a banca, não é? Eu sempre digo que a banca é aquela coisa do não saber, da incerteza. Em geral, e porque a escola nos ensinou isso, que esse é o lugar, se você está lá na banca, é porque você é o sabedor, né? Você tem que saber de tudo e defender a ferro e fogo a sua tese, a sua dissertação. Eu não vejo assim, para mim aquele é um diálogo onde a incerteza e o não saber construído ao longo da pesquisa, para mim, é o que vale mais. Vale mais uma pessoa que responde, não pensei nisso durante toda a pesquisa, mas faz sentido, vou considerar, do que uma pessoa que tenta defender o indefensável. Né? Porque, em geral, as pessoas da banca têm bastantes leituras, bastantes experiência com outras bancas, com vários orientandos, e às vezes eu já vivi isso, é constrangedor para a gente ver alguém tentando defender o indefensável, ao invés de assumir. Não é isso. Agora que você falou, eu percebo que eu podia ter feito outra coisa. Isso é muito melhor. Então, a banca não é para defender a ferro e fogo, só para dizer que você defendeu, não. É também assumir, olha, hoje, apresentando aqui a minha dissertação para vocês, eu já percebi que eu podia ter feito uma outra estruturação da dissertação. Eu podia ter trazido um autor a mais, eu podia ter descrito melhor uma experiência, narrado com mais detalhe, não é? Eu podia ter escolhido outras experiências que eu achei no momento. Então, o texto, ele está no meio do caminho sempre. E por que não assumir esse meio do caminho? E o que você, para mim, é muito mais importante na banca, você dizer, ó, eu fiz isso, isso e isso. E porque eu fiz isso, eu aprendi, e na próxima vez eu não faria isso, eu não faria aquilo, eu não faria aquilo outro. Essa pessoa, para mim, está aprovadíssima. Ela conseguiu ver as próprias fragilidades, os próprios conflitos, e consegue jogar para frente e dizer, na próxima vez eu vou fazer diferente.
me mostra muito mais construção de conhecimento do que alguém que quer defender porque quer aquilo que está escrito de qualquer jeito, sem nem se dar a oportunidade de refletir, de ouvir o que a banca está dizendo, repensar e dizer, faz sentido, né? Vou procurar ver. Essa questão não pensei. Então, esse lugar, né, do não saber, esse lugar é muito importante. E, do mesmo tempo, é um lugar de não saber que mostra muito saber. Eu consigo saber que eu não sei, que eu não entendi. E isso é um saber muito importante. É muito melhor do que a pessoa que nem consegue ver, que não sabe, que não entendeu. E isso acontece, às vezes, em algumas bancas. Como é que faz na banca para defender, né, uma pesquisa narrativa? Com narrativas de professoras e professores. Tem dois caminhos. Um esse argumento que eu trouxe aqui, quando eu comecei a falar, é da importância de ter professoras e professores narrando suas práticas. Somos nós que estamos em sala de aula, que sabemos o que está acontecendo na sala de aula, somos nós que precisamos narrar as nossas experiências docentes. Não é? Isso é muito importante, do que apenas você ter uma professora pesquisadora que vem e que grava a minha aula e depois vai falar da minha aula sem eu dentro. Não é? Esse é um argumento que eu considero muito importante, propiciar que professoras e professores tenham sua voz ouvida no nosso trabalho acadêmico. Quem é que pode falar? Uma questão de validade aí também. Quer dizer que só é válido quando fala uma doutora, um doutor. A professora lá da 4ª série não pode contar a experiência dela, que não é válida. Quer dizer que a experiência dela não tem construção de conhecimento nenhum dela sobre quem ela é. É uma questão que na nossa sociedade, no mundo inteiro, a gente precisa discutir isso. Não dá, eu entendo que não dá para dizer que não há construção de conhecimento na prática de uma professora lá do 2º ano, do 3º ano, do 4º ano, na vivência do dia a dia. Ela vai vivendo e vai construindo conhecimento sobre o que ela pode fazer, como pode fazer, o que ela precisa mudar. Então, essa é uma importância enorme do trabalho com as narrativas de professoras e professores. O outro lado de argumentação é o tanto de trabalho narrativo que já tem. Só a professora Jean Clandini, no Canadá, tem mais de 30 anos, eu estou aí jogando por baixo de estudos com narrativas de professoras e professores. A Aline já deve ter um tanto de orientações, de teses, dissertações, com narrativas de profissionais, professoras e professores. Eu já tenho uma porção e tantos outros colegas que trabalham com narrativas. Então, eu costumo dizer, se a banca quer que você diga segundo fulano, de acordo com cicrano, se a banca quer, vocês têm para dar e vender. É só ir buscar todas as teses e dissertações orientadas pela Clandine, pela Aline, por mim, pela Maria Helena e por tantas outras pessoas que fazem estudos biográficos com narrativas, que vocês vão ter, olha, segundo a autora X, vocês vão ter a importância desse trabalho para argumentar. Então, esses para mim são os dois caminhos, não é? De argumentação em uma banca. Agora, é claro também que tem a questão, você não vai chamar para uma banca uma pessoa que trabalha com exatas, com quantificação, porque provavelmente essas pessoas não estão abertas a uma outra possibilidade de construção de conhecimento acadêmico. Tem um artigo, eu preciso achar esse artigo, ele é antigão, mas ele é muito interessante porque ele começa com uma narrativa e o autor ou autora, eu preciso procurar,
dizendo que num evento acadêmico, o palestrante ou a palestrante pediu que quem tivesse na audiência desse um exemplo de aprendizagem, de experiência educacional. E uma pessoa levantou a mão e pegou o microfone e falou: a morte da minha mãe. E aí o palestrante desconversou, continuou a falar, e mais para frente ele voltou. Alguém pode dar uma experiência educacional? E a pessoa, de novo, a morte da minha mãe. Quer dizer, a academia rejeita que a morte de um parente não pode gerar oportunidade de construção de conhecimento para você? Não pode gerar uma experiência educacional de quem você é, de como você vive? E usando o John Dewey, que fala da experiência, para ele a gente aprende na vivência da experiência. Qualquer experiência nos possibilita construir aprendizado. A gente vive no dia a dia, no cotidiano, a gente vive várias experiências. Em vários momentos, eu acho que vocês vão lembrar de momentos que vocês fazem qualquer coisa dentro da casa de vocês e vocês falam: nossa, não funcionou, da próxima vez eu não vou comprar mais isso. Da próxima vez eu não vou ligar o fogo nesse tamanho. Na próxima vez eu não vou colocar esse ingrediente. Na próxima... Isso é aprendizado. Isso é aprendizado que passou pela sua experiência prática, você observou, viveu, viu que não deu certo e você já constrói um conhecimento de que na próxima vez eu tenho que mudar esse procedimento. Claro que isso eu vou terminar, que eu quero ouvir mais vocês, mas aí tem uma grande briga, eu acho que a gente precisava discutir isso, do que é o senso comum. Acho que, às vezes, muito do que a gente pensa que é senso comum é como se conhecimento só pudesse ser construído no mestrado, no doutorado, na graduação. Quer dizer que o pescador que está lá pescando todo dia e não estudou, ele não constrói conhecimento? Então, tem muitos argumentos aí para lidar com essa necessidade de ouvir as próprias pessoas falando das suas próprias experiências. Eu vou ficar quietinha que eu quero ouvir mais vocês. Então, a gente tem 3 pessoas. Eu fui anotando aqui, a professora Eli tinha levantado a mão, e a Amanda, e depois o Fabiano. Não sei se ela está aqui na sala. Eli. Não sei se ela vai querer comentar ou se ela só comentou no bate-papo. Bom, Amanda, a gente te escuta e aí eu vejo com ela aqui se ela tem alguma pergunta. Amanda e depois o Fabiano. Tá bom. Boa tarde a todos. Obrigada, professora Dilma, pela conversa. Primeiro, eu queria saber se depois você pode soletrar como escreve os nomes dos pesquisadores canadenses, que eu não sei escrever. E depois eu queria comentar sobre o que você estava falando, e a pergunta da Sandra me tocou muito também. Desculpa, eu moro aqui na Argentina, eu sou professora de português da Casa do Brasil, mas eu tenho formação em jornalismo, eu sou jornalista de formação. Porque enquanto eu escutava você falar, né, sobre essa questão da banca, primeiro esse interesse que a gente tem pelo como defender, né, como essa instância de avaliação, essa instância de compartilhar gera muita ansiedade, né, porque é se colocar nessa posição de que outra pessoa vai te ouvir e vai te julgar e vai um monte de coisas que criam na nossa cabeça, que eu fico pensando que qualquer doutorado e mestrado que a pessoa fizesse deveria ter um departamento de psicologia para lidar com todos os alunos, porque eu fico pensando muito que depende muito também com quem você se encontra na vida. Porque mesmo que você não vá chamar para sua banca, né, alguém de uma área diferente, de exatas, como você comentou, dentro das próprias áreas você também tem pessoas que têm pensamentos mais rígidos, e eu acho que tem isso, né, de como a gente é ensinado, né? A gente é ensinado Primeiro, a gente é ensinado a se apagar dentro da academia, dentro dos textos, que a gente tem que se apagar para ter alguma validade. Você tem que citar meio mundo de pessoas que têm trabalhos reconhecidos e você meio que se esconde. Então, eu entendo isso de como é que eu vou defender
um trabalho na minha história, se o que eu fui ensinada a ter que me validar através do trabalho e da fala de outras pessoas, né? E enquanto você estava falando, eu fui lembrando de um trauma que eu tenho, que na verdade eu me formei em jornalismo, que parte da escrita jornalística também é isso, né? A imparcialidade, a objetividade, a não sei o quê. Meu trabalho era completamente contrário disso. Eu fiz uma exposição fotográfica de um conto que uma amiga minha escreveu. E quando eu fui apresentar, eu estava em pânico, porque eu fiz o trabalho e fui apresentar dizendo: esse trabalho não é válido. Porque eu tive que defender para mim, minha orientadora também, que é uma querida, me ajudou bastante, que eu queria fazer aquele trabalho sobre escritora que não era conhecida, ela era minha amiga, mas que para mim o conto dela me parecia algo muito potente para se trabalhar. E ela: não, vamos lá, eu vou com você. E eu só sei que eu chorei durante 5 minutos sem conseguir falar, e a minha orientadora teve que paralisar, ela passou 15 minutos falando de por que eu estava naquele estado, porque o trabalho era muito importante para mim. Ou seja, escutando a fala de hoje, eu vejo o quanto foi a minha defesa foi narrativa. Porque ela precisou, e nem fui eu que narrei, na verdade, né? Ela precisou narrar sobre mim, a minha orientadora, para eu conseguir respirar, e ela disse: eu acho que vai ser muito melhor se a Amanda fizer a apresentação dela recorrendo à exposição, porque as imagens falam sobre ela, né? Também essa coisa de que nem tudo, o texto não dá conta de tudo que você quer falar, né? Já que meu trabalho era baseado em imagens. Então, eu até me perdi no que eu queria falar, mas é isso, assim, tipo, se eu não tivesse encontrado essas pessoas nesse momento, tipo, essa minha orientadora e as pessoas que estavam na banca também, que um professor de fotografia que levou até a tese errada, porque ele é muito voador, e eu tive que escutar o chefe de coordenação do curso dizendo: não sei por que você está tão nervoso, porque seu trabalho encaixa, olha aí o texto, encaixa perfeitamente na proposta, né? Mas que se eu tivesse encontrado outras pessoas aí, talvez, não sei, o trabalho não tivesse tido validade. E aí me fez lembrar do ano passado, desculpa se eu estou me estendendo mais um pouco, mas já vou acabar, que eu estou num mestrado que eu nunca terminei, que eu não termino nunca na área de artes visuais também, e que eu me sinto sempre... Sinto. É isso, traumas da academia, assim, de não me sentir, de não me apropriar de quem eu sou dentro desse lugar. E eu participei de uma apresentação com pessoas que têm muito mais currículo que eu, doutorados, pós-doutorados, mestrado, e era uma apresentação, inclusive, mais informal, que você mostrava um trabalho artístico seu. E eu mostrei umas fotografias, que eu realmente não tinha nenhuma elaboração acadêmica, mas é um trabalho que eu faço sobre a Parada do Orgulho em Buenos Aires. E todo mundo apresentou o seu trabalho, mas a pessoa, digamos, acadêmica daí, marcou que eu era que estava mais verde, mais imatura no processo. E tudo bem, porque tinha muita razão, mas, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa lésbica apresentando um trabalho sobre a Parada do Orgulho, com fotografias sobre isso. Ou seja, eu tinha muito lugar de fala nesse lugar e fui colocada como uma pessoa verde, imatura, frente a pessoas que tinham outro currículo que eu não tinha. Isso, na verdade, me afastou um pouco desse projeto, como que eu fiquei, tudo bem, não é... mas não no sentido de, eu sou... me criticaram, eu não sou essa pessoa, não quero fazer parte desse espaço, mas no sentido de que o que é que você está validando aqui? O que é que está sendo validado nesse espaço? Né? Era isso que eu queria comentar, assim, um pouco de catarse fiz, né? Mas é que me fez pensar em tudo isso, assim, de experiência de vida. Obrigada. Eu posso falar só para não esquecer, Aline? Claro. Então, a sua fala me fez lembrar, eu não falo os nomes porque eu não enxergo aqui na tela e eu esqueço. Me fez lembrar o filme, acho que é O Sorriso de Mona Lisa, que tem uma cena inicial, ela dando aula, e ela mostra algumas fotos, e as alunas já estavam acostumadas, era uma aula de literatura, se eu não me engano, ou de artes, e elas perguntavam, ninguém conhecia, mas elas diziam assim, elas diziam autores famosos, deve ser de autor X,
Ela dizia, não, é uma foto da minha mãe. E por que que é uma obra de arte? E aí ela vai discutir o que é uma obra de arte, quem é que valida o que é uma obra de arte e por quê, quem é que escolhe o que vai ser identificado como obra de arte ou não. E esse é um ponto que eu lembrei. Tem uma tese também da Redbeck, que virou livro. Depois eu passo os nomes todos para a Aline, porque para eu digitar aqui no chat agora eu tenho que ir muito pertinho da tela. Ela fez uma tese, ela entregou câmeras fotográficas naquela época, não tinha celular ainda, para que algumas jovens se fotografassem para discutir a questão de corpo, de como elas se viam, se identificavam, enfim. E é uma tese com as fotos, narrativas, que eu acho interessante também você conhecer. E fiquei pensando, as fotos da parada LGBTQIA+, e outras letras que eu não sei todas, a foto narrativa, uma foto, eu sempre dou exemplo de foto, que a foto é uma narrativa, e ela é uma escolha também, eu sempre digo, às vezes a gente vai, vou lá, vou visitar Paris, vou visitar Paris. Aí eu olho para um lado, tem um rato imenso, lixo. Aí eu viro para o outro, fotografo lindo para colocar no Instagram. Eu estou narrando o que eu estou escolhendo narrar. E eu sei que eu estou deixando de narrar outras coisas, que vai construir uma história, como a maioria das pessoas fazem. Quer dizer que a cidade que você visitou é tudo lindo, é tudo limpo? Não, mas foi a história que eu escolhi contar com as minhas fotos. Então, as fotos são narrativas. Agora, talvez tem uma coisa, há um rigor com o trabalho narrativo, não é um vale tudo. Então, só as fotos? Não, talvez tenha que ter um algo mais junto com essas fotos, né? Haver esse entendimento de que a foto é uma narrativa, e é uma narrativa de quê? Olhe para as suas fotos novamente amanhã e veja que história é essa que você está contando da parada LGBTQIA+. E qual história que você deixou de contar nas suas fotos? Que você falou, não, isso eu não vou fotografar. Essa discussão é interessantíssima para você entender você mesma, entender o que você está escolhendo contar dessa história da parada LGBTQIA+. O quê? Por quê? E por que você não contou outras histórias? Isso aí já é um trabalho investigativo interessantíssimo. Agora, isso eu iria falar para não esquecer. E é muito legal, Dima, tu trazer isso, já vou passar para o Fabiano, mas é porque como nós estamos vivendo agora o processo de escrever uma primeira versão do relato de experiência no curso, justamente a carta que eu mandei, né? Eu mando cartas para mediação, e a turma presencial não recebeu, mas vai receber, tá? E eu coloco lá um convite que nessa primeira versão de escrita possamos encontrar modos de dizer mais, né? Porque é um exercício inicial difícil também. O início da escrita, ele nos desacomoda muito. E aí eu convido justamente isso, a resgatar fotos, a resgatar músicas, poemas, como um modo de narrar de si, né? Então foi muito bacana a Dilma trazer isso, porque é justamente o que a gente está vivendo nesse processo. Quem está aqui do online, eles já escreveram a primeira versão e está chegando no e-mail. E é muito bacana, chega com fotos. E aí o leitor quer muito entrar nessa narrativa também, porque a foto já narra, né? Então foi muito bacana te escutar. Fabiano, e aí depois a gente já vai encaminhando por causa do nosso horário. Olá, boa tarde a todos e todos e todes. Primeiro agradecer a Aline por organizar, né, essa recepção para a gente aqui, e a Dilma também. Estou reencontrando a professora Dilma depois do evento de Uberlândia, mesmo que remotamente, né, mas é uma satisfação sempre ouvi-la, muita sabedoria, é difícil a gente captar tudo isso em tão pouco espaço de tempo, né? Mas conforme a gente vai acompanhando ela, vai se inteirando mais da profundidade das reflexões. E eu queria
comentar com vocês desse lugar do não saber, tá? Eu me ponho nesse lugar do não saber aqui para fazer uma reflexão a respeito desse espaço que você traz da narrativa como um fenômeno e como um método ao mesmo tempo. E eu queria traçar um diálogo dessa reflexão de fenômeno e método com o que nós temos de um texto recentemente lido por mim, do Daniel Soares e da Paula Dávila, que fala a respeito dos dispositivos de documentação narrativa, que em muitas situações eu tenho percebido que algumas pessoas talvez levem a aceitar dispositivos como gêneros. E pela leitura que eu tenho feito aqui, os dispositivos, segundo Daniel Soares, eles funcionam como um itinerário, uma sequência de, não de etapas, né, mas de momentos para se atingir uma reflexão crítica com base narrativa autobiográfica. E eu queria saber, na visão da professora Dilma, como que isso entraria para o pesquisador autorreferido, ou seja, o pesquisador que se posiciona na narrativa autobiográfica, como que esse itinerário, como que esse caminho, no meu entender, dos dispositivos, entra no seu método. Não sei se me faço entender. Tá. Eu não conheço bem o trabalho do Daniel Soares. A Aline fala bastante, conhece muito mais do que eu. Não tenho leitura dele, já participei lá do seminário, né, que a Aline falou no início, que foi online durante a pandemia, e eu participei de algumas falas do professor Daniel, mas eu não tenho aprofundamento no trabalho dele. Não conheço os dispositivos dos quais ele fala. Mas vou falar do que eu conheço via a professora Jean Clandini e o professor Michael Connolly. Na pesquisa narrativa, nesse método narrativo, nós temos os movimentos. Então, nós temos os movimentos, 4 movimentos. Então, se eu pedir para vocês agora, não é? Escolha um objeto que está aí no corpo de vocês agora, que te lembra uma experiência que você viveu. Imagino que vocês já estão aí na cabeça pensando que objeto eu escolheria. Esse brinco aqui, porque tem uma história, lá. Então, quando você faz isso, você faz o movimento para trás, retrospectivo. Você olha para a sua história de vida de professora para ver que história que eu vou contar. Esse é um movimento que faz parte do método da pesquisa narrativa. Então, você está fazendo um movimento retrospectivo. Depois que você escolhe, você olha lá atrás e fala, eu vou contar essa experiência aqui. Aí você narra e você traz essa experiência para o seu presente de hoje. E quando você traz, você já faz esse movimento do no hoje. Se fosse hoje, eu já não teria feito isso. Então, você já está fazendo outro movimento de análise narrativa, que é isso que eu estou contando, né? Te provoca esse movimento do no hoje. Se fosse hoje, já não faria mais assim. E você imediatamente faz um movimento prospectivo, que é da próxima vez que tiver uma experiência com aluno assim na sala de aula, eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer diferente. Então, esses 3 movimentos aqui, retrospectivo, no presente e prospectivo, são movimentos do método de pesquisa narrativa. E tem também mais 2, eu falei 4, mas na verdade são mais. Tem o que a gente chama de movimento para dentro, introspectivo. Então, quando eu peço para você lembrar de uma experiência do seu passado, você fica introspectivo, olhando retrospectivamente para achar qual experiência você vai contar.
E isso acontece com todo mundo. Eu ando dizendo atualmente que a Jean Clandini e o Michael Conner eles só deram um nome para esses movimentos, mas esses movimentos todo ser humano faz, as crianças fazem. Me conta, você chega para o seu filho ou filha, me conta o que teve na escola hoje. Ela vai ficar introspectiva, retrospectiva para lembrar o que ela quer contar, escolher, né? Então, esse movimento para dentro e o para fora. Quando você narra e mostra essa sua narrativa para outras pessoas, você está fazendo um movimento para fora, para considerar como é que será que as pessoas vão entender a experiência que eu estou narrando, né? Como é que será que a minha colega de trabalho vai entender a experiência que eu estou contando? Então, há essa questão dos movimentos. E tem a questão da tridimensionalidade da pesquisa narrativa, do método de pesquisa narrativa, que é a questão de considerar a temporalidade. Eu pensei assim, quando eu digo, será que se fosse hoje, se eu estivesse fazendo esse estudo hoje, né, eu tenho que considerar sempre, isso aconteceu porque foi naquele momento, naquelas condições, então eu tenho que considerar a temporalidade de tudo que eu conto, que eu narro, a questão do lugar, e não é só o lugar físico, pode ser o lugar da imaginação, às vezes a gente sente um cheiro e a gente já não está mais, eu não estou mais aqui, já estou lá na casa da minha avó, quando eu era criança, lembrando de que a panela dela tinha cheiro de salsa e cebolinha. Então, o lugar eu considerar. O social, quer dizer, se eu tivesse com outras pessoas, a experiência teria sido diferente. Então, são esses movimentos todos. Agora, tem uma grande preocupação. Uma grande preocupação que eu tenho aqui no grupo de pesquisa Narrativa e Educação de Professores, com as minhas orientandas e meus orientandos. Eu digo, escreva a sua narrativa. Não fica pensando em movimento para dentro, para fora. Desculpa. Retrospectivo, prospectivo. Porque senão não sai a narrativa. A experiência tem que vir na frente. Se preocupa em narrar a experiência. Depois você vai pensar. Esses movimentos você vai fazer naturalmente. Não precisa ficar, agora eu estou fazendo um movimento para trás. Agora eu estou fazendo um movimento... Não, eles são naturais do ser humano. A gente, quando é solicitado que a gente conte uma história da gente, a gente faz esses movimentos assim, ó, é natural da gente. Depois, na discussão das experiências, talvez, se for necessário, possa trazer essa discussão. Mas, quando eu leio as teses orientadas pela professora Clandini, por exemplo, não tem esse momento de discutir, olha, aqui eu fiz esse movimento, ali eu fiz o outro, sabe? Não tem essa preocupação. A preocupação é com a experiência em si, o conhecimento construído com a vivência daquela experiência, e a partir desse conhecimento construído, eu vou buscar aspectos teóricos que me ajudam a discutir o conhecimento construído. E tem uma outra coisa, é claro que esse tempo é sempre super pequeno para a gente falar, discutir, conversar sobre várias coisas, mas tem algo que tem me incomodado muito, se nós não sairmos desse modelo de seguir o que todo mundo faz, do jeito que todo mundo faz sempre, falar em introdução, capítulo de fundamentação teórica, ou capítulo de análise dos dados, se a gente não sair disso, a gente não avança em termos de conhecimento. Só vamos ficar dizendo o que já foi dito, o que já foi feito. Então, a gente precisa buscar outras formas, outros caminhos, outros movimentos metodológicos, epistemológicos, ontológicos, para construir conhecimento. Porque senão eu vejo que a academia não avança, nós ficamos paralisadas num lugar. Todo mundo faz igual. Que eu tenho buscado muito aqui com as orientandas e orientandos.
cada dissertação, cada tese, cada artigo tem que ter a assinatura da autora, do autor. Não pode ser, o fulano colocou a introdução dele assim, vou fazer igual. Cicrano colocou um capítulo de metodologia também, vou colocar um. Não! Vai olhar a sua experiência que você está investigando, as suas narrativas, vai pensar que forma que você quer trabalhar, outra forma, para a gente avançar. Inclusive, vou parar de falar dizendo, leiam uma tese em formato de livros, que, se eu não me engano, foi defendida lá por 2004, ela está em língua portuguesa, é um brasileiro que fez, orientado por uma pessoa chamada Ruth Vince, chama Desaplanar. É um livro que eu comprei o meu pela internet, na Saraiva. Desaplanar é uma tese em formato de história em quadrinho que faz a gente se desdobrar, sabe? Você começa a ler, aí tem página que você tem que ficar de cabeça para baixo. Ela mexe com a gente em vários sentidos. Eu acho que em termos, não é mudar a forma pela forma, é mudar para buscar outros caminhos teóricos, metodológicos, ontológicos, epistemológicos de construção de conhecimento. Não é uma tese fácil de ler, mas é muito gostosa. E ele começa falando que existe um mundo de pessoas todas aplanadas, todo mundo anda em passarelas de cabeça baixa, todo mundo assim, sem rosto, sem identidade. E é por isso que ele já começa dizendo, precisamos desaplanar, precisamos sair desse lugar de todo mundo igual, todo mundo homogêneo. E é nesse caminho que eu vou buscando outras formas, né? Mas daí já falei muito. Muito bom te escutar, Dilma. Uma tarde muito prazerosa. E agora eu quero encerrar dizendo, né, o movimento que fizemos no curso, nessa primeira edição do curso de documentação narrativa dentro do Instituto Guimarães Rosa, foi justamente esse. Começamos o curso escrevendo, e muitos diziam, como assim a gente vai começar escrevendo? E agora, escutando a Dilma, a gente entende o movimento, porque se a Dilma tivesse vindo lá no começo do curso, todos iam dizer assim, eu tenho que escrever olhando os 4 movimentos da narrativa, ou eu tenho que escrever trazendo os itinerários da documentação narrativa. Fizemos uma fala inicial, fizemos lá no curso, mas eu lembro que uma das professoras que estava aqui dizia, mas Aline, o que mesmo? Por que tu não trouxe nenhuma narrativa? Né? Claro, é esse lugar também, né, que muitas vezes estamos habituados a criar um caminho. Bom, então, a tosse pegou aqui também. Mas A gente fala demais. estamos chegando no nosso final e nós respeitamos o horário, né? Justamente porque o Carlos acabou de dizer que estava saindo e tantos outros. Mas, Dilma, eu quero novamente agradecer e agradecer a todos e a todas que estiveram nessa tarde muito gostosa de conversa. E muito obrigada por esse espaço, muito obrigada pelo teu tempo de estar aqui conosco, Dilma. E ficaram dúvidas, ficaram reflexões. Depois, se quiserem me mandar algumas perguntas, algumas reflexões, me mandem ali no e-mail do Cirandar, que eu encaminho para a professora Dilma, também coloco vocês em contato com ela. Então, agradecer à professora Dilma, ao grupo de pesquisa da professora Dilma, porque eles fazem um trabalho muito lindo, um trabalho de tradução, principalmente do livro de pesquisa narrativa da Jean Clandini, do Michel Collin, está traduzido em português pelo grupo da professora Dilma. Então, realmente é uma referência para nós no Brasil e agora na Argentina, né? Muitos colegas aqui te conhecendo, te escutando. Então, muito obrigada, Dilma, obrigado a todos. Vou parar aqui.